Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Conecta Corretor Cast, o podcast exclusivo do mercado de seguros e um oferecimento do Bradesco Seguros para você, corretor. E eu quero contar, antes de apresentar minha convidada de hoje, eu quero falar para vocês o formato que o Conecta Corretor veio esse projeto em meu coração, que é justamente a gente sempre mesclar com o mercado de seguros, mas sempre trazer convidados também que não é dos seguros, mas que possa ajudar você que está aí do outro lado. E hoje é uma dessas convidadas. Então sempre vai ser o convidado corretor, o convidado do mercado de seguros, e no próximo episódio sempre vai ser alguém que vai aí adicionar e multiplicar na sua vida. E hoje nós vamos falar de um assunto que você, corretor de seguros, precisa tomar nota, precisa tomar consciência. Por isso que eu chamei essa mulher muito especial e vou apresentá-la aqui para vocês. Massoterapeuta, especializada em drenagem linfática e terapias manuais. Ela atua há 3 anos na área, tem como vocação fazer as pessoas se reconectarem consigo mesmas e sentir bem no próprio corpo, vivendo com mais leveza e presença. Considera como sendo o seu propósito cuidar do outro. Com vocês, e uma salva de palmas pra gente aí, Tayla Batista! Seja muito bem-vinda, Muito Tayla! obrigada. Abrindo aí um episódio diferente no nosso Conecta Corretor Cast, e eu a trouxe também porque realmente você é mestre em falar sobre autocuidado. Eu tenho certeza que você vai agregar muito aí para nós nesse dia aí de podcast de Conecta Corretor Cast. Eu me sinto muito mais, assim, alegre nesse dia de poder estar fazendo, né, essa abertura de convidados especiais, estando aqui hoje também num dia tão especial e podendo estar trazendo essa mensagem para que as outras pessoas também entendam que o primeiro olhar tem que ser voltado para a gente. Então, primeiramente, né, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui com você, que é uma pessoa que eu admiro muito, né? Uma mulher que inspira não só mulheres, né? Mas pessoas que querem crescer e avançar. E tá aqui trazendo essa mensagem sobre olhar para você, porque está dentro de você aquilo que você quer oferecer para o outro, é com certeza um propósito que eu quero levar como afinco e honrar. Então, assim, eu me sinto honrada em estar aqui trazendo essa mensagem para todos que estão aqui acompanhando, gente. Que honra estar aqui com você. E que bom a gente falar aí do pilar de corpo, porque a gente fala muito, eu sei que o autocuidado, ele vem muito mente, ele vem muito do lado espiritual, mas ele também, a gente sabe que o corpo é o transporte de tudo isso, de todas as nossas emoções. Então, com certeza, hoje a gente trazer esse pilar, trazer para o corretor aí, que está em casa, para o profissional, para o angariador, o profissional da área de seguros que está em casa, poder realmente tomar consciência que o autocuidado dele, ele não precisa se culpar por cuidar, ele precisa cuidar. Porque eu acho que hoje em dia, de fato, primeiro a gente cuida da gente para cuidar do outro, e principalmente nós que somos corretores de seguros. Então a gente realmente precisa cuidar de nós para cuidar do outro. Então, já para começar aqui, o tema de hoje é o poder do autocuidado para o sucesso, a sustentabilidade desse sucesso. E eu quero, Tayla, que você conta um pouco de como a Tayla se descobriu como massoterapeuta. Como que ela descobriu esse propósito de cuidar do outro através das mãos? É algo que eu trago, tenho muito orgulho em dizer e contar que eu trago ali desde a minha infância. Porque aquilo que você tem para prosperar na sua vida, eu acredito assim, Deus já te deu. Já está nas tuas mãos. Então, a prosperidade, as bênçãos, né? Quando a gente pensa em servir o outro, é com aquilo que Deus nos deu. Então, assim, na minha infância, eu descobri o poder, que é assim que eu chamo. Eu chamo de o poder do toque. Que massa. De poder estar, através das minhas mãos, ali pequenas, né? Criança, oferecendo alívio para minha mãe.
A minha mãe Olha, trabalhava aquela jornada intensa, né? Que é o que a gente entende hoje. Quando a gente está aqui trazendo essa mensagem de autocuidado, é para pessoas que têm essa jornada intensa. Então, minha mãe sim. sentia muitas dores, muito cansaço. E então, eu comecei ali na minha infância fazendo massagem na minha mãe. Olha. Eu fazia Então, massagem nela. sua mãe foi a primeira que experimentou Ela aí foi a essa primeira. questão do Do propósito que já propósito. nascia naquela Já nascia. criança. E passou muito tempo até chegar ao ponto-chave de que isso aqui é algo transformador. Porque quando eu cheguei ali nos meus 26 anos de idade, né, passei muitas coisas na minha vida, eu tinha me perdido em mim, que não conseguia olhar para mim e me ver, a minha identidade. Eu me lembro que eu ganhei de presente uma massagem, né? O tempo passou, eu não levei, não sabia que isso era uma profissão, né? Uau. Então, assim, eu ganhei de presente uma massagem e aquele toque me fez enxergar como mulher, fez olhar para mim e entender, oi, você precisa de cuidado? Então, ao receber aquela massagem, eu entendi que o meu corpo estava, na verdade, não estava cansado, estava esquecido. Então, foi despertar essa mulher em mim. Eu olhei e pensei, se isso fez essa diferença toda na minha vida, que realmente, será que eu posso fazer na vida do outro também? Será que eu posso levar isso para o outro, esse bem-estar também na vida do outro? Que Então, lindo. começou com o autocuidado pessoal. E sempre é, eu falo, eu penso que sempre é o autocuidado. Eu vejo que sempre me cuidei, mas eu vejo que eu tenho feito isso com uma consciência maior. Até depois, porque eu sou sua cliente Ah, também. Então, assim, é eu uma honra ter você. bem conheço o seu trabalho, então ali a gente realmente se descobre. E é tão bom a gente se cuidar, se autocuidar sem culpa. Porque nós, corretores, a gente tem uma realidade que realmente a nossa agenda é muito cheia. Então, tem corretores que às vezes não têm ali uma gestão dentro da própria corretora, às vezes não tem gestão de tempo, que é algo tão precioso. E ele se culpa muitas vezes, porque como a gente, na maioria, eu, por exemplo, eu trabalho dentro da rede, então muitas vezes a gente se culpa por se autocuidar. A gente vê aquilo e fala, não tá na hora, eu não vou me autocuidar agora. E a gente protela e procrastina aquilo, e procrastina e procrastina. E muitas vezes, quando a gente vê, é quando estoura algo. Então, é quando estoura uma ansiedade, é quando às vezes estoura uma depressão, que aí a gente vê. E muita gente vê, e eu tô trazendo isso como transparência, porque muitas pessoas acham que massagem é luxo. Muita gente olha e fala assim: olha, massagem é luxo. Para que que as pessoas fazem massagem? Para que eu vou fazer massagem? Ou às vezes procura um massoterapeuta na hora que realmente Na vem a última dor, hora. na última hora. E aí, traz essa clareza para nós, porque eu vejo, desde quando eu comecei ali a frequentar, a ir de forma mais assídua as massagens, eu vejo que tem melhorado muito e melhora a minha performance. O autocuidado, corretor, ele realmente ele melhora a nossa performance. Então, a gente fica um profissional, a gente fica um corretor de alta performance quando a gente olha para a gente. Então, Sim. assim, o que que você tem para dizer para as pessoas que acham, o corretor que está ali em casa, que fala assim, olha, que está assistindo nós esse momento e fala, olha, isso para mim é luxo. Eu não vou gastar dinheiro. Ele não vê nem como investimento. O que que você tem para falar para esse corretor? É uma mensagem que se volta para ele mesmo. Da seguinte forma, é, quando eu olho para o meu físico, quando eu entendo que esse corpo é o que traz esse sustento, né, para minha vida, para minha família, eu entendo que eu não sou incansável, né? E aquilo que o corretor oferece para o seu cliente, ele primeiro tem que experimentar. Então, será que um seguro também não é luxo? Como que ele vai olhar
para o seu cliente, sendo que ele não consegue olhar e fazer uma prevenção para ele mesmo, Como um cuidado. como um cuidado. Então, ele. Porque o O seguro seguro é um realmente cuidado, o é seguro uma prevenção. realmente o seguro realmente ele não é o luxo, ele vem assim de fato com a questão da proteção. Tem algumas pessoas que vê isso às vezes como um gasto. Sim, Então, é isso que você traz de realmente a gente precisa se beneficiar primeiro, a gente precisa realmente se colocar ali no lugar de eu também me autocuido, eu também me protejo de, às vezes, desenvolver alguma doença no meu corpo, eu me protejo com isso. E a massagem vem. A massagem tem esse lado de fazer essa proteção, que o seguro também sim, traz, né? A proteção. Então, é assim, você proteção. precisa adquirir proteção para você também vender proteção. Resumindo, né, entendendo como que se coliga a entender quando eu olho para mim, eu consigo olhar longe. É quando eu tiro um momento para poder me prevenir, eu estou também fazendo com que o meu mundo, a minha volta, não precise entrar em urgência. Ou seja, eu vou poder me cuidar, olhar para mim com cuidado, com carinho, e isso eu também vou oferecer ao outro, porque eu sei a importância de um tempo de qualidade, que é aquilo que eu estou prevenindo na minha vida, eu estou também levando para o meu cliente. E a questão assim do autocuidado, que vai muito além de uma massagem, né? Que foi uma coisa que Sim. você olhou para e viu e se conectou, né? É aquele negócio que quando eu falo de autocuidado, quando eu falo para as minhas clientes de tira um tempo para você, tira um tempo de massagem, né? E você que me acompanha, vê, eu tô lá às 5 horas da manhã fazendo meu Sim. treino. É assim, Então, 5, sim, 4. Olha, eu falar para vocês, viu? 4:30 da manhã essa mulher já tá na academia. Então, assim, ela se cuida muito para ela sim, cuidar do outro. é Então, sobre ela isso. vive. É você É, so- realmente viver o que É você sobre faz. viver o que você faz. Então, se você olha para aquilo que você está levando de prevenção para uma família, você está Sim, levando de, olha, vamos aqui nos prevenir, vamos trazer segurança, né? Que é isso sim, que fala de um momento de segurança, de um momento de prevenção, de cuidado. Você entender que você também merece isso na com sua vida e certeza. que você pode fazer isso com pequenos E sem ajustes culpa. sem E culpa. melhor, sem culpa, porque as pessoas, elas não veem o autocuidado. O corretor de seguros, eu falo porque eu sou corretora de seguros, muitas vezes não vê o autocuidado sendo a sustentabilidade do sucesso. Vê de fato, às vezes, como um luxo. Mas a gente não precisa se permitir a viver esse luxo? Sim, E aí volta aquela história que eu falo do se permitir. Você precisa se permitir viver o luxo também. Por que que você vai se culpar? Por que que você acha que você, como um profissional que leva proteção para uma sociedade onde você está à frente de uma maior seguradora da América Latina, então como que você quer levar para o outro proteção se você nem se permite se autocuidar, se você não se permite nem a se proteger? E é aquilo, se surgiu o imprevisto, tem o seguro para colocar a cobertura, tem o seguro para o IC. Surgiu o imprevisto, tem um corretor de seguros. Então, o corretor de seguros, se ele não se autocuidar, será que ele não vai ficar muito cansado e exausto para fazer um pós-venda com o cliente? Porque quando a gente vê o pós-venda do cliente, que é a nossa prestação de serviço como corretor de seguros, se a gente não tiver um autocuidado, se a gente não tiver alinhado ali, se o nosso corpo, que é o transporte, não tiver alinhado a isso, o que vai acontecer? Na hora que o cliente realmente precisar de mim, eu vou estar cansada. Eu vou pedir para o cliente ligar para o 0800, entende? Por quê? Porque eu não me dei ao luxo, eu não me permiti fazer uma massagem, eu não me permiti relaxar, eu não me permiti ter esse momento de cuidado, de olhar para mim. E eu vejo que muitas pessoas, hoje em dia, principalmente, no século que a gente vive, com tantas telas, esse mundo de inteligência artificial que está vindo com muita força, já está de acesso a nós. Então eu vejo assim que as pessoas elas olham isso e elas acham que isso não vai atrapalhar nessa evolução, nesse cuidado. E a gente está tão agitado, a gente está vivendo tão automático que a gente esquece de olhar para nós. esse olhar para nós é tudo que acontece ali quando aquela pessoa que chega sobrecarregada e ela deita ali na maca para receber uma massagem. Na verdade, quando você
oferece o seu serviço a alguém, você está oferecendo o que aquela pessoa não consegue fazer. Então, trabalho, dinheiro é energia. É a energia que a pessoa está dizendo, eu não consigo, né? E seja em qualquer área. Você que vai lá no salão arrumar o seu cabelo, você está dizendo, eu não consigo fazer. Né? Eu não tenho tempo, ou isso demanda demais de mim. Então, quando meus clientes chegam, eles deitam naquela maca, eles estão dizendo, eu não estou conseguindo desconectar, eu não estou conseguindo Olha, relaxar. Sobre isso, né? é sobre isso? Atenção! É sobre isso. Eu atendi um caso de um empresário do agro, essa semana, Uhum. segunda-feira, já é meu cliente, né? Já tinha um tempo, tá? Aí na véspera de plantio novamente, né? Sim. E ele chegou, ele disse, Tayla, por favor, me socorre. Eu estou com muita dor no pescoço, estou com muita tensão. Estou há 2 semanas tomando medicação e nada resolve, nada tira. E eu fiz aquele atendimento para ele, aquela pessoa totalmente, gente, sem tempo. Ele, nossa, tá na Só correria, trabalha. plantio, tudo, aquela loucura, né? E aí ele olha e diz assim, obrigado. Pensa, 2 semanas tomando remédio, É. tomando tudo quanto é medicação, e não, eu troquei travesseiro, eu fiz de tudo que eu podia fazer, e ele diz, realmente, quando chega essa temporada do ano, é isso, é dor, é cansaço. Então, assim, quando você olha para alguém que olha para dentro de si e diz, peraí, se eu quero produzir mais, eu preciso dar uma olhada aqui, o que que pode estar sendo algo que está me parando, está tirando meu sono. Então, quando você investe no seu cabelo, quando você investe, vai lá, vou investir numa academia, vou fazer o meu treino, eu vou investir, Vou investir 1 hora do meu tempo em algo voltado para mim. aquilo volta para você. Aí eu pergunto, será que hoje o corretor de seguros, ele tem olhado para ele e ele tem colocado 1 hora do tempo dele para cuidar dele, para cuidar sinceramente e genuinamente de você? Eu me pergunto porque eu estava nesse lugar. Quando a gente conversou, a gente conversa bastante, e eu falei para você que era nesse lugar que eu estava. Eu não me permitia 1 hora de cuidado comigo, porque eu queria cuidar de todos os clientes, eu estava totalmente focada no trabalho, aquela coisa work-lock mesmo, aquela coisa loucura de trabalho, e o tempo que me permitia, o tempo que me sobrava, eu ia desopilar minha mente, só que eu não me cuidava. E isso depois eu vi que o meu sono não era o mesmo. Eu vi que isso começou a atingir a minha produção e a minha performance no meu trabalho, no meu dia a dia como corretora de seguros. Então eu falo que se permitir esse autocuidado, a gente precisa de fato cuidar do nosso CPF para cuidar do nosso CNPJ. Porque o CNPJ ele não sobrevive sem o CPF, isso é fato. Isso a gente está vivendo neste momento assim, que a gente precisa cuidar do CPF. Porque um CNPJ não se sustenta com um CPF mal cuidado. Isso de forma nenhuma. E por isso quero saber de você. A gente fala sobre essa 1 hora. Será que o corretor tem 1 hora para se cuidar? Hoje, qual que é a maior queixa que você tem ali na sua clínica? De falar assim, Flávia, hoje é a maior queixa. E se essa pessoa tivesse feito isso antes, essa prevenção antes, dentro da própria massagem, ela não precisaria de medicamentos, ela não precisaria chegar a esse ponto de dor. O que que hoje você vê assim que é a maior queixa hoje na sua clínica? Por incrível que pareça, né, a maior dor que eu percebo é no âmbito emocional. As pessoas estão, assim, cada vez mais esgotadas emocionalmente, ao ponto de não se entenderem, não ter tempo para poder, oi, peraí, o que que eu tô sentindo? O que está Não acontecendo se comigo? ouve, né? Ansioso. As pessoas estão assim cada vez mais ansiosas, E não se ouve não mesmo. se escutam, né? Eu atendi uma psicóloga, né? E Uhum. eu achei muito interessante porque ela deitou e ficou lá quietinha, a gente fez, conduziu todo. E ela, ao final, lá tem aquela musiquinha, aquele ambiente, né? Aquele ambiente E ela, relaxante. nossa, mas deu tempo de me conectar com tanta coisa dentro de mim, de organizar tanta coisa. Porque o que que acontece? A gente fica no executar.
fazendo, fazendo, O fazendo, fazendo, automático. ali no automático, acelerado. é, e quando você se pega, você tá ali até tipo assim, peraí, nossa, eu não ia colocar isso aqui. Ah, não, desculpa, não era aqui que eu ia colocar. Então, assim, as pessoas não estão tendo condição de olhar para dentro, se identificar. Eu tô triste, eu tô feliz. Então, assim, essa necessidade hoje é o que eu mais percebo nas minhas clientes, de se sentir. E de realmente se permitir a vivenciar as emoções, a viver de fato. Se eu estou feliz, eu vou viver aquilo. Se eu estou triste, eu vou viver aquilo. Sim. A gente não pode ficar naquele lugar. Aquele lugar, a tristeza não é um lugar de você ficar e fazer moradia e montar sua tenda. Não, jamais. Não é um lugar que você vai fazer moradia. Mas você precisa respeitar estes sentimentos. Perfeito, Flávia. E eu estava ontem mesmo ouvindo um podcast do Caio Carneiro falando sobre isso, é, aonde dizia que muitas vezes a gente foge da dor. E a intenção da dor é fazer com que você entenda o que que tem que ser melhorado. Então, quando a pessoa chega ali já nesse nível, né, seja voltado com nódulos, gente já diz nódulos de tensões, né? É, nódulos de Já tensão. diz, né? Quem nunca E eu sentiu aquela fui. dor, né? E o dia que eu fui, assim, a primeira vez que eu fui, tinha um nódulo, acho que no meu ombro, alguma coisa assim. E aí você me explicou o que é nódulo. É sério, você vai precisar explicar, porque eu nem sabia que o nódulo ele é assim. Eu olhei aquilo, eu falei, aí eu realmente, porque, como se diz, não é minha área. Então eu falei, então isso é um nódulo? Porque eu nem sabia. Explica pra quem tá em casa, que também não sabe o que é um nódulo. Porque eu falo, a gente às vezes nem sabe o que é. É aquele negócio do torcicolo. Ai, tá doendo aqui. É aquele carocinho aqui que tem gente que até pergunta assim: Meu Deus do céu, o que que será, gente? O que que é isso Mas aqui? você falou de umas fibras, Sim, e são aí como do isso. músculo, enfim, eu achei muito Os interessante. nódulos são. Aí a pergunta, né? Como que é formado isso, Tayla? Gente, existe, né, a forma mecânica, né, do corpo. Como que é formado? São aqui, ó. As nossas fibras que vão e vêm, que vão e vêm. Chega um momento que ela trava ali de movimento repetitivo, de estresse, tensão demais aqui. Então ela não. Aí fica aqui, ó, isso aqui, ó, literalmente, ó. Tá vendo? Tanto que embola e fica Sim, aquele carocinho, aquele negocinho. Então, o intuito da massagem é fazer isso aqui, ó, o corpo voltar a fluir. a O circular. corpo voltar a funcionar. Aquilo ali causa dor de cabeça, aquilo ali causa incômodos. Então, assim, Tá vendo, corretor? Às vezes vocês estão aí com falta de massagem, vocês estão aí às vezes com dor de cabeça, dor nas costas, às vezes tá com uma dor no estômago, às vezes vocês estão precisando de massagem, nem é de médico, hein? Eu quero todo mundo relaxando, viu? Quero todo mundo já marcar aí massagem com Tayla, viu? Por favor. Quem é de Jataí, marcar aqui com Tayla Batista. Sua agenda tá lotadíssima. Eu sei que ela vai falar isso, porque o tempo de agenda de Tayla é assim. E eu falo que a sua agenda realmente é muito cheia, porque como eu ofereço um atendimento de muita excelência para o meu cliente, desde a forma do café e tudo, enfim, eu presto muita atenção nos detalhes, eu cuido muito do detalhe, eu sinto isso muito quando eu vou à sua clínica. E aí eu sei que quando eu chego lá, eu tenho um tratamento assim incrível. E eu falo que essa excelência do seu tratamento, sabe, com nós que somos suas clientes ou seus clientes, porque eu sei que você também atende o público masculino. Mas de onde que vem essa da excelência? Ah, eu vou ter excelência para atender o outro, para não somente ser uma massoterapeuta, mas você realmente conectar com esse cliente desde a hora que você abre a porta ali para dar bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu sei que você trabalha até tarde. Então, Flávia, primeiro, né, com muita humildade em meu coração, esse diferencial, ele me trouxe até aqui, né? Primeiramente, estar com você é uma pessoa que eu admiro muito, Ah, porque imagina. quem preza pela excelência, essa pessoa também busca. E para mim, você é uma referência de excelência. Então, ver, você olhar para o meu trabalho e reconhecer excelência nele é uma honra. Porque é algo que eu busco
E o curioso é como que eu aprendi a ter essa percepção, que você sempre fala, nossa, Thalia, que chega aquele chazinho, já sei o chá que a Flávia gosta. Sim, e é tanta cliente, eu falo assim, será que ela tem uma pastinha que fica anotado ali, que a Flávia gosta do tal do chá de morango? Será onde que ela deixa isso anotado? Então, Porque assim, você é muito, e a sua excelência é individualizada, é essa, personalizada. esse é o ponto, assim, que eu fico mais honrada de estar aqui hoje com vocês, porque a gente for olhar assim, nossa, uma massoterapeuta? Pois é. A excelência. A excelência que A vem excelência. primeiramente de Deus nos leva a esses lugares de honra. Tudo que nós fazemos com excelência nos leva em lugares que às vezes parece improvável. E o seu trabalho de excelência é que vai te levar aonde você sonha. Estar aqui hoje é um sonho. E essa excelência, ele, apesar de ter crescida ali quase no meio do mercado de beleza. Eu venho da minha mãe, da minha irmã, da minha família. A gente sempre teve na área da beleza. Mas acredite, foi numa cozinha. Foi numa cozinha. Você me contou, o dia que você me contou isso, eu falei, eu preciso levar no podcast também, não só a questão do autocuidado, mas eu acho que a excelência, porque a excelência de atendimento, ela está no pequeno detalhe e independente se você tem um valor para investir ou não, porque o que eu vejo é que muitas pessoas, elas esperam ter a xícara mais linda, elas esperam ter a bandeja mais bonita para ela servir o outro com excelência. E a gente sabe que isso é um processo. Para você É um chegar naquela processo. bandeja que está no seu Nossa. sonho, na xícara que está no seu sonho, isso tudo é um processo. Mas o que que você tem feito com o que você tem hoje? O que você tem feito com a xícara que você tem hoje? Você tem oferecido café para o seu cliente e tem levado a mesa para ele e tem servido ele? Ou aquela xícara sua está guardada no armário porque simplesmente você acha que você precisa de uma xícara melhor para atender um cliente com excelência? E assim, essa questão da excelência e de todo esse detalhe que você trouxe aqui, né? É, como você já está comigo há um bom tempo, se lembra, né, da xícara. Hoje eu tenho uma xícara assim bonitinha, personalizada, mas quando você chegou lá mas eu tinha Era uma xícara mais era uma xícara simples, mais mas você simples. nunca deixou de atender com Nunca deixei excelência. de levar. Por quê, gente? Que eu falei que foi cozinha. É porque você é cozinheira, Tayla? Não, É, agora longe ela de vai, mim. agora conta, já Gente, leva a história da como eu disse cozinha. para vocês, né? Sempre trabalhei na área da beleza com a família. Mas houve um período em que eu saí, fui para outra cidade, fui empreender, não deu certo, né? Que a gente vai buscando experiências. Sim. E então eu voltei para minha cidade e ali o meu posto que eu tinha na clínica, na Ó, onde que eu trabalhava, estava ocupado. Então eu fiquei ali, né? E aí eu fui convidada por uma amiga muito querida mesmo, para estar. Ela, Tayla, você é tão boa em rede social, porque tem tudo isso aí, né? uau. Você é tão boa em rede social, você podia vir para cá. Mas é assim, eu tô precisando de um faz tudo. Você aceita? Tô precisando do Ai, famoso Severino, aí eu, vai, do fazer o famoso quê, mil né? e utilidades. Vambora, gente. Mas assim, Deus ele te coloca no lugar certo para você aprender o que você precisa aprender. E foi ali trabalhando com a Eli, naquela cozinha que ela trabalhava, fazendo já um atendimento diferenciado, que era uma comida, lanches fitness, uma comida fitness. E o que eu aprendi ali naquela cozinha, quando a Flávia traz essa questão assim, nossa, essa excelência, fazer com que você tem. Uhum. Eu aprendi naquela cozinha que eu fui ali trabalhar de garçonete, do faz tudo mesmo. Eu vi aquela mulher servindo. Mas ela servia no amor, gente, ela não servia de qualquer jeito. E uma das coisas, assim, que eu me lembro, que ela sabia identificar, assim, a necessidade de cada cliente. Aquilo eu fiquei encantada, porque eu já trabalhava com clínica. Eu já trabalhava na área da beleza. Mas, assim, era aquele atendimento mais do mesmo, né? Oi, tudo bem? Você quer um horário? Ah, tá bom. Não, não tem. Só semana que vem. Ah, qual Então, a que é o gente seu ficava agendamento? Qual que é o horário que você a gente pode? ficava no automático. Então, foi Sim. muitos anos trabalhando desse jeito no automático. Então, ali com a Eli, com a Elisângela, né? Eu aprendi. Tinha um cliente, gente, que ele gostava de comer tapioca. Tapioca de ovos recheados. Eu nunca vi isso. E ele gostava de colocar canela em cima Do da, ovo. da tapioca em si.
Ah, então era tapioca. Fazia tapioca, Colocava o ovo. colocava Olha isso, gente. recheava Olha com eu ovo. curiosa para saber a tal da tapioca com canela e Gente, ovo, e porque só a gente vê com ele. banana, Era. canela, E mas só ele comia essa desse para mim é jeito. novidade. Então, assim, o que que ela fazia? Ela pegava ali aquele pirizinho à parte. Ela não jogava, já que você gosta assim, não. Ela levava aquele pirizinho bonitinho. Serve não vou falar nome, né? Serve ele assim porque ele gosta Da de canela da separada. canela, sim, e tem que ser tal canela, né? E assim, com tantos clientes, gente. Como que, tipo assim, toda vez que ele ia, tinha que fazer aquele. E eu fui vendo aquilo, a forma como ela olhava para, olha, tal cliente não gosta disso. Meu Deus, eu não sabia que a gente tinha que ter esse olhar humano, que Um é o que eu olhar hoje, humano. hoje é quando, apesar de ter estado em meio a esse mundo da beleza por muitos anos, mas foi lá que eu entendi que cada pessoa é única e que a gente pode atender uma pessoa de forma única em questão de detalhe. Quando você olha para aquela pessoa e entende, peraí, a Flávia, por exemplo, a Flávia não gosta que eu faça massagem de jeito nenhum de apertar ela. É. Por enquanto não cheguei na parte daquelas drenagens. Eu falei assim, Modeladora. modeladora, eu falei assim, olha, agora você vai um pouquinho com calma, que eu tô no momento de. Eu fui pra massagem premium. Eu tô É, na massagem prêmio. assim, venho pra relaxar, venho pra me autocuidar. Meu autocuidado é minha sustentabilidade do meu sucesso. Não me culpo mais por me autocuidar, então isso fica um recado. Por isso que eu tô trazendo esse assunto pra vocês. Porque o autocuidado é a sustentabilidade do sucesso, sim, e você não pode, de forma nenhuma, se culpar por se cuidar. De maneira nenhuma. Então, assim, E me conta aí você ia, isso aí para ia. mim foi um estalo. Peraí. E foi só depois disso que eu saí da parte em que eu apenas servia, que eu era contratada, que eu era funcionária, era um negócio de família, mas eu era contratada, e eu fui empreender. Eu fui, peraí, a gente consegue fazer alguma coisa aqui diferente, a gente consegue levar algo diferente para as pessoas. E aí eu comecei, depois de muitos anos, de me curar, de cuidar de mim, aí eu estava pronta para cuidar de alguém, para Olha, poder oferecer para alguém. Depois que eu aprendi, primeiro eu tenho que me permitir, porque quando eu recebi, hoje eu sou massoterapeuta, eu faço massagem, eu atendo mulheres, eu faço massagem o dia inteiro. Para mim, o corpo é algo normal, comum. Mas quando eu fui receber minha primeira massagem, gente, eu morria de vergonha. olha. Que é algo que as pessoas pensam, né? Meu Deus do céu, eu tenho E vergonha que esse de. corpo de academia, 4h30 da manhã, com vergonha do corpo, a gente Na vai falar, época ó. não era! Ah, tá Aí na vem a época, porque vocês cura! não estão entendendo. Não. Essa mulher, 4h30 da manhã, ela tá lá, ó, com o shot dela, É e é shot, shot, é vamos lá. colágeno. E aí eu tô desanimada para ir pra academia e eu olho e falo assim, gente, se ela tá indo 4h30 da manhã, Flávia, bora, 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 bora. E assim, foi esse processo que eu recebi, como diz, eu acho lindo quando o apóstolo Paulo fala assim, o que eu recebi do Senhor, que eu também vos dei. Que Que lindo. é, quando eu recebi a minha primeira massagem, eu ganhei de presente. E hoje eu fico tão feliz quando alguém presenteia com massagem, gente. E aí, eu levei 3 meses pra ir lá, porque eu morria de vergonha. Por quê, gente? Eu era uma mulher de 26 anos na época. 26 anos. É, mãe, aquele negócio de processo, voltando pro mercado de trabalho. Totalmente, assim, desiludida. Oi, quem sou eu? Onde estou? Quem Né? sou? Acima Se do peso. redescobrindo. Eu e o espelho era igual aquela bruxa lá da Branca de Neve. Existe alguém mais bonito do que Eu e o eu? espelho, tipo assim, espelho, Espelho meu, eu não não, gosto de você, espelho. Então, não assim, quero te eu ver. corria do espelho. Então, quando eu recebi, que eu olhei assim, nossa, tem uma mulher aqui dentro. Aí eu fui entrar para academia. Aí eu fui cuidar de mim. E, consequentemente, há uma frase muito famosa para quem treina, que é o corpo vai aonde a sua mente acredita. Então, Uau, teletransporte. quando eu olhei para dentro de mim, que é Leste Lehar, dentro de ti, Sim. olha para dentro de você. A prosperidade está dentro de você. O que vai te prosperar está aí dentro. E eu comecei o podcast dizendo para vocês que desde a minha infância. Hoje eu trabalho somente com massagem, é o meu sustento, é a realização dos meus sonhos somente com massagem. Tem gente que fica assim, hã?
eu trabalho só com massagem. Então, assim, quando eu olhei para dentro de mim, tem uma mulher aqui dentro, ela precisa viver. Uhum. Ela precisa viver. E aí eu fui treinar, eu fui cuidar do meu corpo, Você falou, como que eu vou cuidar do outro se eu não cuidar de mim? mas tudo começou comigo. Sim. A princípio não tinha nem, tipo assim, não tinha norte de que a minha vida ia virar tudo que virou. Então, quando eu cuidei de mim, eu fui cuidar, não estava feliz com a aparência, gente. Eu vou ficar triste, eu vou ficar deprimida. Então, assim, eu fui cuidar de mim, eu fui olhar para mim. Consequentemente, à medida que eu emagrecia, que eu evoluía, eu via que eu era, ai, eu levantei 5 quilos. Nossa, eu sou forte. Peraí, Você ia e ver se eu, e evolução. se eu fizer isso aqui na minha vida? Então, o que eu aprendi ali no treino, o que eu aprendi ali em pequenos detalhes, eu entendi que eu não era aquela coitada e que eu podia ir além. E foi quando eu comecei a prosperar. Foi quando virou a chave da minha vida financeira, foi quando eu olhei para mim. E você vê isso hoje, Tayla, como o diferencial de lotar sua agenda? Eu falo porque é de verdade, viu? A agenda dela é lotada, é de verdade. Não é história da carochinha, não. Não tem horário com essa mulher, minha gente. Mas assim, você vê que realmente a excelência, claro, fez sua agenda lotar. Mas você acha que esse cuidar de si fez sua agenda lotar? Até para o mercado de seguro, para qualquer empresários, enfim, mas principalmente para o corretor de seguro. Você acredita que realmente para ele ter uma agenda lotada, igual a sua, vamos levar para a parte dos seguros, para ter uma agenda lotada, de fato ele precisa olhar para ele primeiro, ele precisa se ouvir e sair desse automático? Sim, eu colocaria assim para quem quer, ainda mais Flávia, sabe que a gente fez toda uma estrutura, uma mudança esse ano, e Uhum. mesmo em meio a essa mudança, eu consegui fazer essa captação, me estruturar, me colocar, fazer a minha cartela de clientes, acima de tudo, nunca abrir mão de cuidar de mim. Cansada ou não cansada, meu treino é sagrado. Então, assim, cansada ou não, olhar para mim e entender que eu sou o meu produto. Uau. Eu sou o meu produto. Porque o corretor, Flávia, que está lá na casa dele assistindo esse podcast e admira o seu trabalho assim como eu também admiro, ele quer ter o seu sucesso. Ele quer saber como é que a Flávia conseguiu chegar perto do chefe, do topo, Como ter o que. patrocínio. Como que essa mulher fez? E não vê o vale às Não vê, vezes. E a né? gente sabe que o vale tem a disciplina, o vale tem tanta coisa. E a gente sabe que para a gente subir, para a gente escalar, é aquilo, é uma escala mesmo. E para a gente escalar isso, a gente precisa olhar para esse autocuidado. Eu bato muito na tecla porque eu já estive muito nesse lugar, sabe? De me culpar por cuidar. Eu achava um absurdo eu me cuidar, por mais que eu sempre fui vaidosa, mas eu achava assim, né, eu estou na hora de trabalhar. Então, quando eu fiz toda a gestão, quando eu fiz toda a organização da minha empresa, quando eu realmente vi a Fortune Corretora de Seguros como uma empresa e não como a Flávia, aí eu entendi, aí o game mudou. Aí eu posso sim me autocuidar. E o autocuidado foi um pilar muito importante, porque a minha performance hoje, e eu digo e repito, a minha performance hoje é outra. E se a gente fica ali só no fazer, só no executar, no executar e no executar, a gente não consegue ter novas ideias, a gente não consegue ver novas oportunidades, novas formas de venda. Então, assim, eu digo que o autocuidado é um diferencial porque as minhas clientes olham para mim e dizem assim: Nossa, você consegue? Nossa, como é que faz? Eu também quero conseguir, me ajuda, me ensina. Autocuidado. Olhar cada pessoa como única. Ninguém recebe uma massagem igual. Ninguém. Como nenhum cliente, E deve ser. Gente, a gente não. cada cliente ele tem um atendimento totalmente diferenciado e ele tem necessidades diferentes de outro cliente. E se o corretor não estiver atento a isso, não tem como ele lotar a agenda dele porque ele não sabe. E o bom vendedor, porque o corretor ele é vendedor. O bom vendedor, ele precisa saber Ai, você a falou necessidade do tudo. cliente, ele precisa levar a solução para esse cliente. Então, eu, como corretora de seguros, eu levo a solução, eu levo a proteção para esse cliente. Não adianta eu sentar na mesa com o meu cliente e eu oferecer algo genérico, sendo que a própria seguradora tem vários tipos de produto. A seguradora tem vários tipos de seguro.
Hoje a gente tem seguro que a gente pode montar as coberturas dele. Então, assim, a gente tem coisas que nem são engessadas mais dentro da seguradora. Nós mesmos conseguimos personalizar. E por que que eu vou conseguir fazendo algo genérico? Quando eu faço algo genérico, eu não estou olhando para esse cliente. O cliente genérico, eu não estou olhando para ele. É conseguir olhar para o seu cliente com um olhar único. Quando você olha para aquela pessoa e entende que aquela pessoa, a necessidade dela não é a mesma da outra. E como que eu faço isso? Ouvindo. Eu ouço o que que a pessoa precisa primeiro, para depois eu tenho esse serviço, esse, que eu consigo ajudar essa pessoa. Então, quando eu identifiquei assim, me cuidar para ter, até mesmo, Flávia, uma das perguntas que eu mais recebo nos meus atendimentos é: seus braços não cansam? Uau, eu ia te perguntar isso, você acredita? Olha aqui. Parece que ela tava com a minha programação aqui, porque era justamente isso. Seu braço não cansa? Aí eu digo assim, é por isso que eu treino. Tá explicado. Tá explicado, tá vendo? Ela tem que se cuidar, porque aí, se Senão não lota dá a agenda, conta. você não vai dar conta, porque aí você lota a sua agenda e você não vai atender Aí o eu cliente com pergunto, excelência. aí eu pergunto, corretor, você está pronto para conseguir atender mais clientes? Uau! Você está pronto? Cabe aí na sua agenda, você consegue atender mais clientes? É, e à medida que você vai identificando qual produto, porque tem tudo isso, quando você Sim, entende que você é um vendedor, e qual produto eu tenho mais procura? Peraí, qual é o perfil do meu do meu cliente? cliente. Qual que é a Qual que é personalização desse como que cliente? eu posso Personalizar um produto para personalizar um ele. produto para ele, um atendimento para ele? Então, assim, as pessoas chegam ali, é tocada de forma única, não é padronizado. E, assim, a gente consegue ouvir. Tem gente que quer conversar, tem gente que não quer conversar. Você tem que, ó, Tem dia que a perceber. pessoa quer conversar, tem dia que a pessoa nem quer conversar, E tá porque tudo acontece. bem. E isso que você trouxe de agenda, se a pessoa está preparada, é justamente esse cuidado que o corretor tem que ter. Porque às vezes a gente quer tanto atender tanto cliente, a gente quer atender tanto cliente, porque a gente quer ganhar comissão, porque nós somos prestadores de serviço, a gente está tão focado nisso que E a gente metas, né? A esquece em cabeça metas. E explode. aí a gente esquece realmente de olhar genuinamente aquele cliente. Porque às vezes você está tão focado em lotar a sua agenda que às Números. vezes, em números, que às vezes dois, três clientes, mínimo de cliente no mês, vai entregar toda a sua meta, porque você olhou para ele, porque você viu a necessidade dele. Ele precisava muito mais do que você E poderia estar imaginando ali. o serviço de excelência, quando você consegue alcançar uma excelência no seu atendimento, números se tornam insignificantes, porque o que você está oferecendo não tem como contestar o valor. Porque a pessoa olha e diz assim, nossa, eu me lembro de um dos primeiros assim atendimentos que eu cheguei a fazer um tempo atrás, que o meu cliente olhou para mim, ele perguntou assim, quanto que é? Terminou, né? Quanto que é? E eu falei, é tanto. Aí ele falou, eu te pagaria 4 vezes mais de tanto que valeu a pena. Eu falei assim, nossa, Uau! acho que eu não tô nem sabendo me valorizar. Aham. Mas não Então, é saber se valorizar, a gente até sabe, a gente é porque a gente fica com medo de de precificar. precificar. A gente fica com Então, medo de assim, quando você precificar. entrega um bom serviço, quando você olha para a pessoa. E hoje, Flávia, a gente falando de autocuidado, de imagem, autocuidado e imagem, gente, não é uma roupa, não. Não é uma roupa, Não, não é o é, dentro, não né? é não é o que está aqui fora, é o que está aqui dentro. É você saber o seu valor, é você saber quem você é e o que você faz, para a hora que você falar assim, você tem clareza, peraí, é isso aqui, porque isso aqui é normal na vida. Então, como é que, quando você olha para dentro de você, e aí você começa a colocar na sua agenda, selecionar a sua agenda, aí você vai melhorando. Sim. Aí você vai melhorando. E hoje uma das coisas que eu tirei para autocuidado meu, né? Porque não é imagem, gente. Autocuidado não é sobre apenas imagem. É o O autocuidado, é você autocuidado é realmente você olhar para prevenção. si, é a É prevenção. prevenção. Autocuidado Justamente. é prevenção. É prevenção. É Justamente. tudo a ver com o que vocês fazem. Autocuidado é tudo a ver. É,
Eu não atendo sábado. Já atendi? Já atendi. Precisei? Precisei. Mas hoje você já se Hoje, permite porque você sabe que você precisa do seu tempo de qualidade com porque a sua eu família, tenho oferta e muita gente, porque todo mundo tá corrido. ainda mais sábado. Todo mundo É um dia quer, né? disputado. Mas assim, e eu? Uhum. E eu? Aonde eu estou na minha agenda? Pergunta-se aí, corretor, e você, corretor, aonde você está aí na sua agenda? Qual que é o tempo que você tem para você? Você está fazendo massagem? Está fazendo academia? Então, qual o tempo que você tem aí para cuidado com você? Porque aqui hoje a gente viu de tudo. A gente viu de agenda lotada, como a agenda ficar Vai lotada, fazer se tapioca. permitir, até de tapioca, viu? Até tapioca. Você viu aí, né, Fernanda? Fernanda tá ali do outro lado, assim. Fernanda só fica ali filmando e fica. Você também deu vontade, né, Fernanda, de experimentar a tapioca? É, com, Ó, falar pra você. só Achei. só tinha um cliente que fazia isso e ele não será esquecido. Ah, meu Deus. Ele Você, não vai ser nem por mim, não esquecido. sei quem é o cliente, mas ó, falar pra Ele você. era contador, viu? E Era. ó, eu vou falar pra você. Eu quero agora a tal da tapioca com canela e ovo. Pensa. Será que é bom, Olha gente? isso. Minha mãe que é boa pra fazer tapioca, pode já preparar aí, hein, mãe, pra gente experimentar essa mistura aí. Vamos ver o que vai virar essa Exótica. mistura. E ó, vamos finalizar aqui com aquela bate-bola que a gente faz, aquele de frente com Flávia que a gente faz. Porque bate-bola é aquilo. É a gente conhecer realmente quem que é a Tayla Batista, os gostos de Tayla Nossa. Batista, o que Tayla Batista escolheria. Então vamos já começar aqui. Massagem relaxante ou drenagem linfática? Se for minha, drenagem. Ah, se fosse. Porque a minha não dói. É Ah, relaxante. é verdade. Você já fez uma vez assim, você falou assim, Flávia, hoje eu vou pegar um pouquinho mais pesado, vou dar uma É. drenagem aqui e tudo. E foi bom, porque foi antes de casamento. Foi. E aí você falou assim, Eu Flávia, preciso de um vamos, milagre, Jesus. vamos pelo menos um pouquinho aqui de drenagem, porque o vestido, eu falei, não, então vamos, mas enfim. Então você escolheria, se for a sua, Se drenagem for a minha, drenagem linfática. linfática. E se for para você receber, relaxante ou linfática? Ah, você fala se for para mim, para mim fazer? Para Ah, você também fazer, fico. Se for minha drenagem linfática, para receber. Ai, gente, depende muito. você é uma atleta praticamente, né? Ai, Drenagem, eu ela iria. adora uma Não, drenagem. se eu fosse receber por ser atleta, liberação miofascial. Como? Liberação miofascial. Liberação miofacial. É uma massagem profunda voltada para quem faz esportes mesmo. Uau! E é rosto facial ou não? Não, miofascial que é da fáscia. Ah, da É a fáscia. fáscia, nosso corpo. Vocês estão vendo, né? Que eu não sou atleta. Atleta é algo que eu não sou. Mas enfim, mas estou no autocuidado, tá? Tô fazendo minha academia, estou lá fazendo meus 30 minutos todos os dias, inclusive faço lá ó, 30 do dia. 30 minutos pelo menos todo dia meu corpo tem e precisa, é obrigatório ele se movimentar. Vamos lá para a próxima então. Um cuidado que você não abre mão. Treinar. Não abre mão, gente. É minha 4 minutos. terapia. Só foi hoje. E foi difícil. Só hoje que Não, ela e é não foi, assim, porque eu- tinha que vir aqui pro E eu te podcast. falei que a gente fica aqui rindo e brincando, gente, mas dá aquele nervosinho, né? Aí, assim, se eu não for na academia, as clientes já chegam assim, oi, tá tudo bem? Hoje eu não vi seu stories que você foi treinar. Você treinou hoje? Aí hoje eu vim pra cá, aí uma amiga da academia, conheci dessa semana, né? Aham. Ela me mandou assim, por isso que você não tava na academia. Tipo assim, pode procurar. Olha isso. Se não vai, procura. Algum compromisso, então, é um compromisso assim Comigo. inadiável, inegociável. Inegociável. Uau! Vamos lá. Horário fixo, essa daí é pro cliente, hein? Horário fixo para massagem ou quando der? Plano mensal sempre tem muitas mais vantagens. Você já tem seu horário fixo, reservado. Você tem ali muito mais, como se diz, acesso a coisas que às vezes nem tá no seu plano, mas a gente sempre vai um pouquinho além, porque a gente sempre pensa na fidelização do cliente. Sim. Então, plano mensal, a pessoa sempre sai muito mais beneficiada. O fixo, então, horário É. fixo. Agora vamos lá. Um lugar. Um lugar. Sabe o que eu gosto do bate-bola? Eu falo assim do bate-bola, do ping-pong, de frente com Flávia. Sabe, assim, brincadeiras à parte. Mas sabe por que eu gosto? Porque a gente pega de verdade a essência do convidado.
Porque o convidado, eu não passo absolutamente nada para ele, porque eu gosto que isso aqui flua dessa forma natural. Então, assim, se às vezes eu falasse para ela como que seria o bate-bola, ela nem iria Eu pensar, nem porque sabia que tinha. ela nem sabia que tinha, porque ela já iria o quê? Formar uma. Por isso que é legal a questão do bate-bola. E aí, ó, te dei um tempinho para pensar ainda. Um lugar, vamos. Chapada dos Veadeiros. Uau, a gente inclusive estava A gente falando da falou, Chapada a hoje. energia daquele lugar é surreal e eu tenho muito esse negócio de energia, de conexão, de boas vibrações. Então, Chapada dos Veadeiros. Ai, Chapada dos Veadeiros é incrível. É incrível, é incrível. Um livro. Nossa! Ai, gente, veio dois, mas vamos lá. O Poder do Subconsciente. Uau, esse livro é maravilhoso. É porque o subconsciente realmente, né, a gente é muito mais embaixo, né? A gente É, o consciente é a é só pontinha o do motorista, né, iceberg. que fica lá É o te... motorista que te guia, mas realmente o caminho, o mapa tá lá dentro do subconsciente. É incrível esse livro. Filme ou série? Filme. Filme? Uhum. Um título aí para ficar de indicação. Deus. É assim, bate-bola é assim, a Fernanda tá ali, tá só de olho. Ai, Já Jesus. quero indicações, porque o nosso podcast, ele já vai chegar final de semana, já é bom que o pessoal já pegue indicação aí para assistir filme. Ai, deixa eu ver se eu vou lembrar o nome. Ai, meu Deus, são tantos que eu gosto. Ai. Pode ser antigo, pode Gente, pode ser ser. antigo? Pode. É, eu maratonei esses filmes, gente. Assim, é meio ilusório, mas assim, eu gosto muito de mensagem, eu gosto de recado, eu gosto de aprender. Aham. Não riam. Não vou. Rock Balboa. Jura? Mas é um filmaço. Ah, Sim. E é filme de determinação. sim, fala Filme de muito sobre determinação, determinação, muito superação, superação, vitória, né? resiliência. É Resiliência, alta filmaço. performance. Filmaço, não tem nem como rir de um filme desse. É um filmaço, 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 Sylvester Mas tem Stallone. muitos, gente, muitos que eu gosto. Mas esse eu assisti com a família, com o filho. Falei assim, meu filho, você tem que assistir esse filme aqui. E ele amou, porque traz uma mensagem, né? De não Traz. desista, vai, dá o De seu resiliência melhor. mesmo. Tem, inclusive, eu vi uma vez um Rios passando assim, naquele explorar. E aí o menininho chega e fala a cena do filme pra ele, né? Ele mais velho, acho que foi tirar a foto e a criança chegou falando. Então, assim, eu acho que esse filme, ele é um filme atemporal. Ele é um filme que em Sim, qualquer e para toda a idade, pra toda a família. família, em qualquer idade, vê. Ó, me despertou aqui, acho que eu vou assistir, viu? Porque, olha, Vixe, ele é tem bem. Mas tempo. eu gosto, eu gostei. Eu assisti todos, assisti a sequência. Tirei a semana, vamos assistir aqui. O marido gosta, o filho gosta, e fica aquela mensagem de tipo assim: é, você, você não perde porque você cai. Sim. Você tem até o último bater. Enquanto o sino não der, Você ainda você tá pode ter caído quantas vezes que for, mas você levanta, porque a luta só acaba quando bater o sino. quando bater o sino. Bem isso. A maior dificuldade do autocuidado. Ah, você ser ali persistente, porque fazer um dia, todo mundo faz. Fazer uma vez, todo mundo faz. É manter, fazer, continuar é que é o problema. O que vai diferenciar quem vence de quem tenta é quem não parou, A né? constância, A né? A constância, acho constância, que para a tudo constância é. que você tem em você olhar e continuar repetidamente. Fazer, todo mundo faz. Repetidamente é o segredo daqueles que vencem. Uau! A constância. Algo no autocuidado que para você é inegociável. Não fala treinar, porque a gente já entendeu. Não, A gente já entendeu o calma, recado. calma, vai com calma. Muda um pouco aí. Vamos lá. Eu quero algo do autocuidado que para você é inegociável. O treino para você é o concurso da questão. Então, assim, não tem nem como a gente Tem como disputar com esse tirar. treino de 4:30 da manhã. Ai, meu Deus, um bom diálogo com alguém que a gente até estava agora há pouco, né? E falou sobre isso, Uhum. ter pessoas ao seu lado para você se orientar, porque o amor cura, né? Então, assim, ter alguém que a gente ama por perto para, se a gente estiver ruim, chorar, né? Então, assim, para mim, o meu Sim. autocuidado é meu momento que eu tiro ali com meu esposo, que eu vou, me ajuda aqui. Então, assim, para mim é minha terapia. Desabafar com ele, é,
mostrar minhas Estar. fraquezas, os meus sonhos, os meus projetos. Então, assim, é o momento de dividir. E isso eu faço muito. Então, para mim, é muito Sim. importante, é algo que eu não abro mão. Terminou o dia, aconteceu isso, me ajuda aqui. Ai, eu preciso. É um Isso para cuidado você com o é meu um mental. cuidado, é um É autocuidado um com o seu autocuidado mental. porque eu não deixo dentro de mim, eu tiro para fora. E Isso é tirar para fora importante. é muito importante. Então, ter alguém que você ama, para você poder. Às vezes a pessoa não vai falar nada, mas se você tirar para fora, você está cuidando das suas energias, não está guardando Você dentro de está tirando você aquela água aquele represada. peso, você está tirando. Então, ter alguém para te ouvir é um autocuidado. Uau! Família. Nossa, você falou do seu esposo É. e agora veio família. Família é a minha base hoje. Eu sou muito grata à minha mãe por ter impulsionado a gente na questão profissional, mas Uhum. a pessoa assim que para mim é indispensável é meu esposo. Então assim Família, é né? aquela pessoa que tá comigo em cada sonho, Que é, lindo. e assim, como que eu dou conta de cumprir minha agenda do jeito que ela é? Às vezes, meio de semana, gente, se for horário de almoço, eu tô ali muitas vezes, né? Só glória, não. Não, o dia que eu liguei para você para convidá-la pro Né? podcast, o dia que eu liguei para essa mulher aqui, ela simplesmente falou, foi coisa assim de 3 minutos, 3 minutos. Ela falava, tô em atendimento. Como você tá em atendimento, Flávia? Eu Horário de só, almoço. só almocei assim, engoli o meu almoço e tudo, porque a gente sabe que isso é o seu trabalho, né? Por isso que Isso. o sábado para É você é o tão horário que a importante para pessoa você. pode, né? Sim, Muitas vezes a gente se adapta ao cliente, como você fez aquela postagem, né, de atender no sábado, né? Então a gente faz toda sim, essa adaptação, porque sabe que aquela pessoa precisa, precisa. E a né? gente não pode A gente deixar não nunca pode o cliente. deixar na A gente mão. tem que acolher o cliente, a gente tem que também acolher o tempo dele. Isso. Então, assim, como eu sei que no sábado eu vou descansar, então eu posso fazer um manejo ali na minha agenda. E a pessoa que me proporciona poder ir à frente, poder avançar, é o meu esposo. Então, esse proporcionar, Flávia, muitas vezes é ele que tá ali, ele faz o almoço, ele cuida ele ou leva o menino para a escola, ele trabalha Ele também, é tem, realmente seu ele é parceiro. meu parceiro e isso faz muita diferença se eu tenho sucesso, se eu tô aqui hoje, para mim é um sucesso. Sim. E eu disse para ele, você vai comigo. Ai, que Você vai comigo. lindo. Então, assim, é porque ele me ajuda a conseguir ser a mulher que eu desejo ser. Que lindo. Ah, é sobre, né? E para a gente finalizar, eu sempre deixo essa por último porque essa realmente mexe. Deus. Se quiser chorar, pode chorar, viu? Vou falar ali pro Carlos, focar assim, ó, se ela chorar. Eu tô brincando, gente. Quero que você fique bem à vontade para falar dele. Pode aqui. Aqui você tá em casa. Aqui é o Conecta Corretor Cash. Aqui tá em casa. A Ele toda a glória, a Ele todo louvor, a Ele toda exaltação, porque Ele é o Deus que, se preciso for, Ele vai tirar tudo que está nos impedindo, isso vai doer. Mas Ele é um Pai amoroso. E Ele sabe também colocar a gente no lugar de honra e de glória. O Deus de amor, de cuidado. Ai, nossa. Então, assim, foi Ele um, cuida. foi um processo muito lindo. Eu não posso dizer nada do dia que você nos proporcionou hoje, né? Porque a gente veio aqui fazer o podcast, gente, mas a Flávia fez toda uma estrutura para esse É, dia. mas A gente foi convidada de honra aqui, não só do podcast, mas ela proporcionou um momento, um evento para a gente estar, um cuidado, eu gente, falo, único, foi aquilo que eu falei. A surreal. gente, a gente é instrumento. Eu falo que quando a gente aprender que a gente está aqui um pelo outro, que nós somos instrumento para fazer e para concluir o projeto dele, o propósito dele, e ele usa a gente como instrumento para isso, a gente vai entender de verdade a essência do que é ser e não ter. Esse dia de hoje eu não vou esquecer. Eu só tenho a agradecer a Deus, a você que chegou na minha vida. Oh, meu Você Deus. sabe muito bem que
foi uma pessoa que Deus colocou, que eu tenho um amor, um carinho, uma admiração enorme. Amém. E do dia que você entrou na minha sala de massagem, e você sabe que você sempre vai lá para fazer uma obra, né, de Deus. E da primeira vez que eu te vi, que a gente comentou na live, eu vi ela numa live, ela e as lives, né? Sempre Sempre uma live. sempre tudo acontece em uma live. Tanto que, olha só, Conecta Corretor era uma live, hoje é Conecta Corretor Cast. Então, assim, eu só tenho a agradecer a Deus, porque um dia eu orei e hoje eu tô aqui, minha voz está indo para pessoas que eu nunca imaginei falar, minha história está indo para pessoas que eu nunca imaginei falar. Mas um dia eu orei e eu disse que ele pudesse me levar como um farol e que aonde eu não fosse a minha voz chegasse. E eu acredito que há um propósito dele na minha vida e eu quero ser usada nesse propósito. E quando eu toco nas pessoas, eu toco com amor, com respeito, com carinho, entendendo que minhas mãos é um instrumento de Deus. Uau. Então, assim, eu sou apenas um instrumento nas mãos de um Deus tão poderoso que pega uma massoterapeuta para vir aqui falar com corretores do Brasil, do mundo. Corretores de alta performance, corretores que vão parar de se culpar por autocuidar, corretores que vão cuidar do CPF para ter um CNPJ de alta performance, para ter uma empresa grandiosa. Para você ter sucesso no seu financeiro, você precisa ter sucesso no seu emocional, Sim. sucesso no seu físico, sucesso na sua família. E esse sucesso, ele não deve ser pesado. Ele tem que ser leve. É isso que eu proporciono nas minhas drenagens. Leveza. Você tem que ser leve. Você tem que estar leve. Igual uma E é sobre borboleta. isso. É igual uma borboleta. Igual uma borboleta. E é assim, sair do seu casulo de só fazer e fazer por você, para sua família, porque quando você olha para isso, você vai cumprir o que Deus mandou. Ama a si mesmo, né? E aí você vai poder amar o próximo. Uau, uau, que podcast foi esse? E realmente a sua voz também, ela vai ganhar força porque a gente não tem somente aqui o canal no YouTube, a gente tem também no Spotify. Então, quem nos acompanhar aí no carro, pode nos colocar de companhia aí para viajar. E é isso. Hoje recebemos Tayla Batista. Muito obrigada, Tayla, por estar aqui no Conecta Corretor Cast. É o nosso segundo episódio e é o nosso primeiro episódio onde a gente realmente trouxe essa virada aí para o corretor, que a gente sempre vai falar do mercado de seguros, mas também vamos trazer para eles coisas que vai acrescentar para além do seguro, porque é o que eu falo, começou no seguro, mas é para o mundo. É sobre isso. Muitíssimo obrigada e obrigada a você que ficou aqui conosco nesse episódio e muito obrigada ao Bradesco Seguros, que é o nosso patrocinador oficial desse podcast. Com certeza, sem o Bradesco Seguros, a estrutura seria outra. Então, hoje, se a gente leva para vocês com uma estrutura muito melhor, é porque nós temos o patrocínio do Bradesco Seguros. E pensou em seguros, pensou em Bradesco Seguros. Mas antes de encerrarmos aqui com a Tayla Batista, a gente tem uma lembrança do Conecta Corretor Cast. Traz aqui para mim, Fernanda, por gentileza. Tayla, é uma lembrança, tá? É um mimo para você não esquecer da sua participação aqui. E abra, viu? E abra, porque o pessoal fica curioso em casa. Eu sou assim, quando o pessoal ganha presente, eu falo, ai, abre logo que eu quero ver o que tem. Não, eu acho que é meio impossível de esquecer um dia desse, né? Ai, gente, eu amo. Caneca. Que lindo, gente. Tomar seu Conecta café. Corretor. Esse aqui vai para os stories lá do nosso cafezinho do Bom Dia, de todos os dias. De todos os dias, 4h30 da manhã. Tem mais. Temos! Não sei pedir costume, porque eu tava tão precisando. Pronto, agora você tem... Eu tinha colocado na minha lista para comprar, ainda pedi para uma amiga. Eu falei, pronto, olha aí, o universo te dando de presente. Não sempre traz. Conecta Corretor Cast. Vermelho ainda, hein? Que é uma cor que eu sei que você adora. Tá na minha paleta. Tá na sua paleta. Ai, gente, E o bloco de Bradesco Seguros. Você sabe que eu tô sempre anotando, né? Por isso que eu falo. Isso aqui tem que andar.
com a gente. Flávia, Tem. eu E do Bradesco agradeço a Seguros. honra, agradeço Imagina. muito. Eu amei estar aqui com você e me sinto muito feliz, muito honrada. Que bom. E é isso. Até o próximo episódio.